Olá pessoal, vamos começar o livro 1, Pensamentos para mim próprio, Meditações do Marco Aurélio. Como eu falei, vou citar algumas referências de agradecimento do Marco Aurélio para que a gente possa estar pensando em alguns conceitos na nossa vida. Então, quando o Marco Aurélio abre o seu livro, a primeira coisa que ele agradece é ao seu avô. E ele fala sobre o ensinamento que ele teve da bondade e bom e humor inalterável. Vou ler explicitamente. De meu avô Verus, o exemplo da sua bondade e humor inalteráveis. Se a gente pegar cada agradecimento que ele faz aqui às pessoas na sua vida, além de a gente pensar aquilo que eu já falei, né? Eu sou realmente grato, tenho aprendido com as pessoas na minha vida, o que eu posso aprender de cada situação que eu vivo hoje. Além disso, de eu pensar sobre isso, eu posso pensar como é cada um desses aspectos que ele está citando na minha vida. E se você fizer, por exemplo, né, uma fichinha como essa, um papel, uma coisa eletrônica, anotar ali como uma sugestão, né, bondade, humor inalterável. Antes de dormir, você pode fazer também o seu diário. Os pitagóricos, né? Eles faziam isso. A escola pitagórica exigia dos seus alunos que fizessem um diário antes de dormir para fazer uma avaliação como tinha sido o seu dia em termos, né, no sentido dos valores, dos princípios que eles tinham seguido. Então, se eu sei que para mim, né, se eu quero crescer como ser humano e eu sei que eu preciso ser, por exemplo, mais bondoso, eu posso anotar essa palavra bondade nessa minha fichinha e antes de dormir pensar como é que eu fui hoje em relação à bondade. Primeiro ponto. Vamos continuar o livro na sequência. Mas se eu não sei o que é bondade, eu posso achar que bondade é ser bonzinho. E aí quando eu for fazer uma reflexão, eu falo, eu fui bonzinho com alguém hoje. Não, não fui porque a pessoa fez isso, me pediu aquilo e eu não dei. Às vezes as pessoas acham que ser bondoso, ter bondade é ser bonzinho. Eu vou doar coisas simplesmente, às vezes relacionado até bondade com uma generosidade de doação financeira, por exemplo. Mas a bondade, ela não tem a ver com isso. Então, se a gente for estudando junto com o livro, por isso que é um trabalho profundo e por isso que é impossível a gente fazer isso desta forma com cada frase. Por isso que eu vou pegar algumas questões aqui e comentar, inclusive ao longo do próprio livro. Mas se eu for pegar cada frase dessa e falar sobre o que é o conceito de bondade, por exemplo, o que é o conceito de quando ele cita a justiça, se eu fizer isso, e é o que eu estou sugerindo, inclusive para que vocês possam estar pensando e a gente está pensando isso junto, eu entendo melhor e aí eu posso fazer essa avaliação mais precisa sobre a minha vida. Então, falando de bondade especificamente, se a gente olhar o conceito de bondade pensando, por exemplo, né, em Platão, bondade é fazer o bem que é próprio a cada um. Por exemplo, o que eu necessito para crescer como ser humano. Então, se eu preciso me aperfeiçoar como ser humano, não vai ser algo que alguém precisa ser bonzinho comigo, né, para que eu possa me aperfeiçoar. Às vezes, para me aperfeiçoar como ser humano, eu vou ter que passar por algumas circunstâncias que não são circunstâncias tão favoráveis. E alguém não vai fazer aquilo para mim da maneira como eu gostaria. Por exemplo, para viver na minha vida de conforto. Alguém vai me dar tudo que eu quero. Ele está sendo, tá tendo bondade comigo. Não está tendo bondade te dando tudo que você quer necessariamente. Talvez ele esteja te dando tudo que você quer e você esteja na sua zona de conforto e não está abrindo condições para que você caminhe. Então a bondade, ela tem mais a ver com esse dar a cada um o bem que lhe é próprio para que cada pessoa possa caminhar e crescer como ser humano,
sem interesses pessoais, porque se eu dou alguma coisa e tenho um interesse pessoal, quero ganhar alguma coisa com isso, me beneficiar porque eu dei alguma coisa para alguém, isso já não é bondade, isso é manipulação. Simples assim. Então, podemos pensar, né, sobre a bondade na nossa vida. E aí, o humor inalterável ensina também aqui muitas coisas, né? Por exemplo, a gente olhar para as nossas emoções. Sabe, eu amanheci feliz, mas aconteceu de eu sair na rua e estava chovendo. E aí, como eu queria sol, eu fiquei sem humor nenhum e acabou para mim, né? Quantas vezes a gente não ouve, nossa, o tempo está muito feio, isso numa maneira simples. Ou eu estava muito bem, saí na rua e aí quando eu saí na rua a pessoa chegou para mim e fez cara feia. Hoje aconteceu isso comigo. Eu estava com muita fome, estava indo para a escola de filosofia, Nova Acrópole, que eu faço parte, que eu estudo, e aí fomos comer, né? Eu e a minha colega da escola, numa padaria, ou uma pastelaria, como se diz em Portugal. A garçonete que veio nos atender chegou com uma cara assim desse tamanho. Poderia ter estragado o nosso humor? Poderia, se nós não fizéssemos o gerenciamento das nossas emoções e da nossa mente. Agora, dá para entender que ela estava com aquela cara daquela forma? Eram 6:30 da tarde, ela ainda tinha que limpar todo aquele salão, ela estava exausta. Não justifica que ela estivesse com aquela cara, mas justifica eu poder entender e não alterar o meu amor em função disso. Então, voltando aqui para o livro, né? Se a gente pegar cada uma dessas coisas que ele está citando aqui e olhar como isso acontece em mim, se eu pus ali a bondade e o humor na minha fichinha, né? E eu vou pensar, bom, o que de fato eu faço? Qual é a prática que eu faço para que eu possa deixar um rastro no mundo positivo, beneficiando o mundo onde eu vivo, que tem a ver com a bondade. O que eu fiz hoje no meu dia? Fiz algum ato hoje para deixar esse mundo melhor? O que eu fiz hoje com as minhas emoções? Eu tive autodomínio? Isso é uma coisa que o estoicismo vai falar muito, né? Vou dar uma adiantada rápida só nesse conceito aqui. Então, se a gente olhar o tempo todo dentro do livro que ele está agradecendo, o que ele está refletindo, ele está falando sobre autodomínio, ele está falando sobre ser independente de questões que estão acontecendo externamente, ter o hábito de olhar para si mesmo e poder se gerenciar e viver o presente da forma como ele é. Simplesmente assim, sem resistir, sem ter aversão, sem ter demais apego. Na verdade, o ideal seria ser sem ter apego nenhum, sendo doce, sendo educado, sendo gentil. Ele vai nos ensinar tudo isso. E a gente vai olhar para a gente e vai pensar, bom, isso aqui como é que é na minha existência? Estou sendo ou não estou sendo desta forma? Por que eu não consegui hoje manter o meu humor inabalável? O que me tirou de mim? Por isso é importante também a gente estar atento, a gente estar concentrado naquilo que a gente faz, porque se eu não tenho memória sobre o que eu vivi hoje, se eu não tenho atenção naquilo que eu vivi hoje, fica mais difícil eu sair dos meus padrões, dos meus vícios de comportamento. Então, realmente isso é um trabalho sério, né? A gente cresce, né? A gente nasce, é educado e a gente cresce e a gente estuda matemática, física, literatura, mas a gente não estuda a gente mesmo. A gente não estuda, né? Aquilo que eu tenho apego, né? Aquilo que me deixa fora de mim, né? Não, a gente não percebe por que quando alguém fala alguma coisa me perturba, por que alguém quando diz alguma coisa me deixa vaidoso. A gente não percebe por que muitas vezes a gente está exausto,
por que que a gente está sem vontade de levantar, por exemplo, da cama, né? Porque se sua alma não estiver sendo nutrida, se a minha alma não estiver sendo nutrida, não tem como, né? A gente vai ver aqui, né, sobre a questão do estoicismo, a gente vai ter referências, às vezes citadas logo no início das meditações, né, que ele vai começar a fazer, que fazem referências sobre o nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo mental. Ele está nos dizendo, olha, existe tudo isso, né? Você não é um corpo físico apenas, existe um espírito, uma alma divina que habita dentro de você, ao mesmo tempo que existe uma alma animal. Mas se você não se atenta a isso, se você não tem esse hábito de prestar atenção, de meditar diariamente, não tem como você fazer essa transformação e esse aperfeiçoamento. Então, vamos lá, né? Diretamente agora para a próxima parte. Eu vou citar essas referências, que já está bem claro aqui qual é a ideia dessa leitura, e é um trabalho que cada um vai ter que fazer por si, né? Eu vou citar apenas algumas coisas aqui, como já deixei bem claro, é impossível fazer isso na profundidade do próprio Marco Aurélio se a gente não ficar 1 ano e meio falando sobre cada palavra. Então, como não é essa a ideia, eu já peço desculpas, né? E realmente pela simplicidade que eu vou fazer essa leitura, mas eu acho que é o único modo que a gente possa ter assim pequenas pérolas de felicidade, né, com esse conhecimento todo que ele nos deixa para gente, para que dê aquela fagulha, né, na nossa alma, aquela vontade da gente por nós mesmos fazermos o nosso trabalho, né, de descoberta e de melhoria da nossa própria personalidade. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã. Bye, bye.